Tô vendo umas caras de sono. Quem acordou de sono aí? Quem dormiu mais de 6 horas aí hoje, pelo menos? Mais de 6? Menos de 6? Eita, tá vendo? Tem gente com sono. Normalmente, quem tem filho dorme menos. Filho pequeno, né? Irmãos, é um prazer estar aqui nessa manhã. Eu estou sentindo todo mundo muito... De manhã está todo mundo muito quieto. Vou pedir para você fazer assim, para falar todo mundo junto, tá? Essa frase todo mundo conhece. Você vai falar assim, Deus é bom o tempo todo, amém? No 3, tá bom? 1, 2, 3. Deus é bom o tempo todo. Vamos de novo, sem sono agora? Sério, tá? Pode? 1, 2, 3. Deus é bom o tempo todo. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Agora que vocês acordaram um pouquinho. Nessa manhã, a gente vai compartilhar uma mensagem que o tema dela é multiplique. Ok? Multiplique. É uma palavra que vai ensinar vocês a terem muitos filhos. Amém? Não? Quem tem muito filho? Gente. Eu posso ensinar, tá? Já tem 3 lá, então hoje eu vou ensinar para vocês a multiplicar. Quem recebe aí mais filhos? E Paulo? Amém, meus irmãos? O texto básico que a gente vai iniciar hoje está lá em Gênesis 1, 28, se você quiser abrir. Tem alguém visitando aqui hoje? Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Não? Vocês? Sejam bem-vindos, tá bom? Já são de alguma igreja? Ou estão visitando, não? Então aqui pode ficar com essa aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe. Tá, Gênesis 1, 28. Diz assim: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam. Gente, o texto é claro quando Deus quer que a gente multiplique, não é? É muito claro que ele tem a noção básica de multiplicar, porque era o primeiro casal da terra, né? Então era para encher a terra literalmente também, né? Com os filhos, tudo muito certinho. Mas tem uma visão aí secundária, que Deus também criou o ser humano para multiplicar, não só por filhos, né? Você já percebeu assim, que tudo quando Deus age é a multiplicação? Por exemplo, Deus quando casa, né, faz o casamento, Ele faz para que multiplique, né? Quando Deus cria um ministério, Ele faz para que multiplique. O inimigo não, né? O inimigo quando vem, ele vem para dividir, né? A conta de Deus é multiplicação, e a do outro lá é a divisão. Então, Deus ele quer que a gente multiplique. Isso fica muito claro no texto, quando a gente começa a entender que ele não está falando simplesmente dos nossos filhos, né? A multiplicação física, enfim. A base dessa multiplicação, você lembra assim que no início Deus criou o homem e a sua o quê? Imagem e tranquilo, né? Na verdade, Deus quer que multiplique o quê? A imagem e a semelhança dele. Deus quer que faça ele conhecido, que multiplique a presença dele, a glória dele. Tranquilo? Beleza? Eu vou usar um texto lá em Mateus 25. Eu fiquei até receoso de usar, porque o pastor está pregando nesse texto direto, gente. Mas, enfim, né, Deus tem que ter muita misericórdia, porque o que ele já pregou nesse texto e tirar mais alguma coisa dele, né, é bem complicado. Mas vamos lá. Mateus 25,
a partir do 14. Então, antes da gente ler o texto, a gente precisa frisar o seguinte: Deus é um ser invisível, não é? Então, a nossa missão aqui, no início do entendimento, é o quê? A gente precisa revelar o Deus invisível para esse mundo que é visível, beleza? Então, a nossa missão aqui é revelar quem? Deus, tá ok? A gente precisa multiplicar isso. A gente tem que revelar Deus para quem? Para o mundo. Tranquilo? Vamos lembrar disso até o final, tá? Que lá na frente vai ser muito importante. Então, a nossa missão vai ser o quê? Revelar a Deus ao mundo, ok? Vou pedir para vocês falarem para frisar, tá bom? Nossa missão vai ser revelar Deus ao mundo. Beleza? De novo, todo mundo, por favor. A nossa missão é revelar Deus. Tranquilo? Agora vamos lá para o texto. A parábola dos 3 servos, nós conhecemos, né? O pastor esmiuçou essa palavra, está todo mundo bem tranquilo dentro dela. Vamos lá, a partir do verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento, então foi viajar. Vocês podem colocar aí está só no 14, né? É até o 28. Já estamos no 16, para você poder acompanhar aí. A gente consegue colocar? Vou começar de novo, tá ok aí? 16, agora o 17. O servo, vou ler junto com vocês ali. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Vamos parar por aí? Pode parar no 19 aí. Texto conhecido, né? A gente já trabalhou muito em cima dele. Primeiro a gente precisa entender assim: o Senhor deu, não foi? Ele não deu? Ele deu. O que é isso, gente? Você vai falar assim: ah, Luiz, tá meio, né? Vamos lá para Efésios 2, do 8 ao 9. Efésios 2, de 8 a 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que tem a ver esse texto aí com o que a gente está falando da multiplicação? Gente, Deus deu para a gente a graça, correto? Tranquilo? Deus deu para a gente a graça. E essa graça, ela tem um sentido muito forte para a gente cumprir aquela missão que a gente falou lá no início, que a nossa missão era revelar Deus ao mundo. De novo, para a gente não esquecer, a nossa missão é revelar Deus ao mundo. Qual é essa conexão, gente? Existe um propósito, né? Uma missão muito específica para cada um de nós. Tranquilo? Deus, ele te deu uma missão específica. Eu te prometo que tudo vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Estou te enrolando um pouco na cabeça, mas vai fazer sentido. Amém? Para você entender, a palavra graça, ela vem lá de uma origem chamada charis, né? Se escreve K-H, charis, para quem achar melhor. E dom, ele também tem a mesma etimologia. Ele vem de charis mais o mar, que significa carisma. Então, no intuito ali na raiz da palavra, o dom e a graça, eles são um presente. Tranquilo? Tranquilo, gente?
a graça e o dom de Deus são um presente dado. Ele tem a mesma ideia da gente poder receber. Luiz, beleza, mas e aí? O que isso vai acontecer? O dom que o Senhor deu para os seus servos lá, ele tinha um intuito, não era? Ele deu um dom para que você o quê? Multiplicasse, não era isso? Só que a graça, dentro do nosso contexto, quando a gente recebe a graça, a gente é empoderado para que a gente consiga, quando a gente automaticamente recebeu a graça, a gente recebe o dom para que a gente possa multiplicar. Entenda isso mais um pouquinho, tá? É assim, você tem um propósito, Deus ele quer que você multiplique. Para isso, você precisa receber a graça e o dom de Deus para que haja essa multiplicação. Tranquilo? Tá dando continuidade? A gente precisa receber para poder multiplicar o que Ele deu para a gente. Aí você pode parecer assim, não sei se você já ouviu ou você pensa assim, cara, eu não tenho dom nenhum, cara. Alguém já pensou isso? Não tenho dom de nada. Se você está aqui, se você recebeu a graça de Deus, a salvação de Deus, você tem um dom. Porque Ele só dá a graça para que você multiplique a presença dEle para o mundo. Você só multiplica a presença de Deus para o mundo se você tiver o dom. E o dom vem junto com a graça. Tranquilo? Você precisa multiplicar Deus para Ele aparecer para o mundo. Você recebe a graça e com Ele vem o dom. Então assim, eu não tenho dom. Cara, você tem. Você tem o dom. Agora, o que você está fazendo ou não com Ele é que a gente vai começar a entender isso aí. Ah, Luiz, mas eu não canto, não danço, não prego, cara, que mais? Não atuo, não faço nada. A gente vai conseguir entender o motivo disso tudo. Tá tranquilo até aí, gente? Eu sei que eu estou enrolando um pouquinho vocês. Você viu que todos eles, né? Um recebeu quantos talentos? O segundo e o outro? Alguém ficou sem? Não, né? Aí você pode pensar assim, pô, Luiz, mas é injusto, né? Por que um recebeu 5, o outro 1? Pô, por que Deus é injusto? Você pode pensar lá na sua raiz do seu pensamento, Deus é tão injusto assim, né? Só que Deus dá a segunda capacidade, mas Ele dá. E a gente precisa entender que a nossa preocupação não é com o outro, até porque a gente conhece que a Bíblia fala assim, para quem muito é dado, quem recebeu 5 tem muita responsabilidade. Então, se você só recebeu 1, né, cai dentro dele. Porque lá na hora, né, para a gente pensar nesse nível aí, a responsabilidade que quem Deus abençoou na graça, ela deu 5, 8, 10, 12, não é para ficar só com esses não. E aí? A responsabilidade é maior. Então, Deus vai dar a segunda capacidade, e conforme você for se capacitando e multiplicando, Ele faz o quê? O que Ele fez com o servo que multiplicou? Pegou e deu, não foi? Ele acrescentou mais dons para ele. Tranquilo, gente? Até aí? Está dando para encadear o pensamento? O dom é uma coisa muito... A gente às vezes sabe o que a gente tem, mas a gente não expressa. Por exemplo, eu tenho total noção que eu estou lapidando, mas eu tenho um dom de ensino, por exemplo. Mas estou lapidando ele. Quando a gente vai usar o dom a primeira vez, é muito bom, não é? Quem já usou aí? É muito bom? Não, gente, é horrível. Porque quando você vai ensinar a primeira vez ou pregar, você lembra da sua primeira, pastor, pregação? Foi show de bola? Não, né? É uma tensão absurda. O medo dá um monte de coisa. Você começar a usar aquilo que Deus te deu dá medo. Por exemplo, a minha primeira mensagem foi assim: me convidaram num dia anterior para trazer a mensagem. E eu, né, claro, sim. Aí fui lá, estudei, né, e tal, montei a mensagem toda, tudo tranquilo, montei a mensagem de 45 minutos, 50 minutos. Sabe o que aconteceu? Menos de 15 minutos eu tinha acabado. E aí? Olhei, a mensagem começou 8h15,
eu já tinha acabado, né? Chamei o pastor, falei, meia hora aí, porque agora tem tempo. Né? Tudo é a lapidação, a gente vai aprendendo, a gente vai, né, dando molde a esse dom e multiplicando ele, fazendo ele melhor, você vai melhorando. Mas ninguém, se você tem um dom, você sabe para que Deus te chamou, as primeiras vezes não vão ser nada perfeito, agradável. Mas se Deus te chamou para uma coisa, onde que eu quero chegar com isso, gente? Deus não chamou a gente para olhar o dom do outro, para a gente se comparar com o outro. Deus chamou a gente para cuidar do dom que Ele te deu. Sabe por quê? Porque quando Ele voltar, e o Senhor volta no final do texto, Ele vai cobrar o quê? O do outro para você? Ele cobra o seu. Então a gente precisa parar de olhar para o dom do outro e multiplicar aquilo que Deus te deu. Se deu só um, multiplica esse um. Se deu 2, multiplica o 2. Se deu 5, multiplica o 5. Se deu 15, filhão, ora, porque vai ser duro, mas multiplica. Né? Deus conhece a nossa capacidade em relação a isso. Deixa eu não me perder aqui. Eu queria ler um texto com vocês também, em Romanos 12, a partir do verso 6. Ele diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, correto? A gente tem outras listagens aí de dons. Deixa eu só abrir aqui a outra que eu salvei. Lá em 1 Pedro 4,10, ele diz assim: sirvam uns aos outros com o dom que Deus te deu. 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros com o dom que Deus te deu. Aí a gente tem a listagem de Romanos 12, de Coríntios 12, com vários tipos de dons, não é assim? A gente não vai se limitar a falar sobre os dons nesse sentido. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando a gente recebe a graça de Deus, a gente é salvo, a gente recebe um dom, não é assim? E Jesus, ele falou uma coisa muito interessante, que necessário é nascer de novo, não é isso? Quando a gente se converte. Por que eu estou tentando linkar isso com vocês? Porque, gente, a salvação, a remissão dos nossos pecados, a sua justificação, a sua melhora como ser humano, como no seu caráter, isso não é o fim do Evangelho. Na verdade, isso é o início. Porque senão Jesus não mandaria a gente o quê? Nascer de novo. E nascer de novo é começar desse ponto agora melhor e um novo propósito. Porque às vezes a gente vai para a igreja, é salvo, pô, beleza, tranquilo. E uma coisa que é interessante, no texto, eu já falei que ninguém ficou sem um dom, não é? Ninguém ficou sem um talento, correto? Ou está escrito assim, e um servo ficou sem um talento e o Senhor mandou procurar o outro e congregar na igreja dele e sentar no banco. Foi isso que ele falou? Mas é o que a gente faz, parece que tem gente salvo, recebeu a graça, e se recebeu a graça, recebeu o dom de Deus, mas cavou um buraquinho e estou salvo. Não é assim? A gente precisa entender que se você recebeu a graça, você tem um dom de Deus e ele precisa ser usado. Como? Expressando Deus para o mundo. Tranquilo? Aí vem a questão da comparação, né? Essa comparação dos dons, ela é muito interessante. Por exemplo, na igreja, no geral, a gente vê os dons que todo mundo vê. Por exemplo, o pastor que prega, não é assim? A gente supervaloriza. O ministro de louvor, quem canta, tem uma voz bonita aqui na frente, não é legal de ver? A gente vê assim, nossa, né? É um dom lindo, não é verdade? A pessoa que dança, até a encenação, quando a gente faz o teatro, né? Não é bonito de ver, gente? É ou não é? Só que Paulo, ele quando começa a explicar para a gente a questão do corpo, é muito claro isso, né? Por exemplo, vou dar o primeiro exemplo, é bem simples, tá?
Um corpo pode viver sem cabelo? Pode, gente? Isso é fácil, né? Pode, né? Mais ou menos, mas não vai fazer muita falta, não. Tranquilo? Pode, Priscila? Tranquilo. Quem tem um braço fortão aí? Aqueles braços malhados? Irineu, Vitor, né? Já viu? Tem um, né? Fortão, não é bonito, né? O pessoal com o braço fora lá, Vitor malhado, moreno, né? A gente olha assim, aquele, meu irmão tem um braço bonitão, né? Tal. Aí a pergunta, dá para viver sem um braço? Dá, não dá, gente? Dá. A gente já viu gente sem um braço, gente sem 2 braços vivendo, não é verdade? Só que Paulo, ele fala de outra coisa. A gente está olhando só para isso. E a gente esqueceu que na igreja, gente, a gente supervaloriza muito isso. O dom do ensino é muito bom, o dom da mensagem é muito bom, quem canta é muito lindo, quem toca é muito lindo, né? Bonitão ver Vitor ali tocando bateria, né? Moreno, depois que voltou da viagem, ficou moreno. Enfim, mas é legal. Agora, a gente consegue viver sem o fígado? Sem o pulmão? Intestino? Coração? Não. A gente supervaloriza o exterior. E, na verdade, essa igreja aqui só está em pé, não é por causa do pregador, não é por causa do cara que toca. A gente fica ruim? Fica, se não tiver uma música legal, se não tiver o pregador, não tiver um braço, você usa o outro, né? Quem é destro vai usar o esquerdo, não fica tão bom, mas faz, a gente consegue fazer. Agora, sem o vital, o que é? Aqueles irmãos que a gente não sabe onde está. O principal, a intercessão, aquele que ora, aquele que limpa, aquele que contribui generosamente para a gente manter o templo, as contas, o ar-condicionado. Esse ninguém está vendo. Aquele irmão que pega a criança na hora que está chorando no culto, que você nem vê quem é. O irmão que vai lá e vê o banheiro, que limpa, que deixa agradável o local. Esses irmãos, os órgãos internos, a gente não valoriza. E na verdade tem que ser o contrário, porque eles são os órgãos vitais da igreja. E não esse que a gente vê. O que a gente vê, gente, é só o final, né? Eu trabalho com evento, então assim, eu tenho um processo que eu tenho que, obviamente, né, quem trabalha, hoje você tem que fazer o marketing, tem que, né, fazer publicação, você tem que vender, você tem que fechar, você tem que produzir, você tem que deixar tudo pronto, e no final, Paulo que trabalha comigo, você faz o quê? Você instala, é o final. Mas ninguém vê o processo anterior, a gente só vê lá, fulano instalou. Mas o processo que antecede a tudo isso é muito mais árduo, é muito pesado, é o vital. Sem isso não tem igreja. Sem a oração, sem esses irmãos que são o serviço, que fazem a igreja ser o que é, a igreja não existe. E esses dons, às vezes, a gente não quer. Você já viu um negócio assim, ó? Quem que está aqui na frente que canta? Quem que canta? Chega aí, Paulo, rapidinho. Paulo canta bem, né? Todo mundo vê Paulo cantando, ministrando, né? Não, canta bem, pega o microfone aí. Pega rapidinho, Paulo, bora. Eu não ia fazer isso não, veio só para dar um exemplo. Ó, Paulo, canta um trechinho de uma música aí bonita. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida. Então tá bom, tá graças. Canta bem, gente? Paulo, canta bem? Canta, gente? Eu não vou cantar, tá? Pode ficar tranquilo. Mas, Paulo, eu não vou cantar. Até porque senão, né, fica bem complicado. Agora vamos fazer o seguinte, Paulo vai cantar sem usar a boca. Sem usar a boca. Canta pelo nariz, canta aí, Paulo. Tem que cantar. A mesma música. Melodicamente ele é afinado. Mas ficou a mesma coisa, gente? Não? Né? Obrigado, Paulo. O que é isso? Às vezes a gente quer usar um dom que a gente não tem. A gente não tem, ele não me chama para o coral. Eu falei com ele, filhão, vou estragar o seu trabalho todo, cara. Gente, a gente tem que usar o dom que Deus deu. A graça veio para a sua vida e Deus te deu um dom específico. Se você não sabe ainda qual é, ok, a gente vai junto achar ele e você vai conseguir frutificar. Mas você não pode tentar fazer aquilo que você não foi chamado.
que você não tem o dom, que a graça que recaiu sobre sua vida não deixou esse dom evidente. É simples. Não é? Já me chamaram para atuar. Eu sou horrível, Gabi. Não tem condição, entendeu? Minha área lá, tecnológica, eu vou lá na boa. É outra área que eu... Show de bola. Tem coisas que a gente não dá. Por exemplo, não sei ainda se é um dom, mas estou explorando, e não sei se é por causa dos meus filhos, mas eu gosto de ficar com as crianças lá, e fico de boa, faço as coisas lá, tranquilão. Vai-se lá, né? Mas, segura a onda aí, tá? Já tem muito dom para multiplicar aí, senão agora não dá. Mas são coisas que você percebe que você tem, né, uma inclinação e Deus começa a te moldar em relação àquilo. Então, esse ponto é muito chave, gente. Não é para você se comparar ao outro. Deus, ele recaiu uma graça e um dom sobre você para que esse dom multiplique e que ele seja conhecido com o mundo através desse dom, não através do outro. Tranquilo? Um outro tema que é interessante é de quem é o dom. Isso aí é vital, gente. Quando você recebe o dom, aí eu perguntei no início assim, que o dom ele te deu, né? Ele não te deu o dom? Mas só que a gente entende lá no texto que o talento é de quem ali na história? É do Senhor, não é dele, né? O mordomo é igual aquele cara, né? Você trabalha, de repente, você trabalha numa casa de um ricaço, aí você dirige Mercedes, você mora na mansão, né? De repente você até entra na banheira lá de hidromassagem, o cara trabalha lá, mas não é dele. Ele só está lá, né? Dando uma ostentada, mas não é dele. Então ele não pode chegar na Mercedes dele, do patrão lá, e passear com a família, pode? Pode, imagina. Imagina, você dá o seu bem, ou então você está lá, né, a pessoa vai lá e usa para o benefício próprio. Você vai falar o quê? É meu, cara, é só para você cuidar. Não é assim? Onde que eu quero chegar com isso, gente? Tem muita gente que está tentando usar o dom que Deus deu através da graça para benefício próprio. E isso é muito sério. Além de guardar, tem gente que guarda e não usa, tem gente que usa para benefício próprio. Olha um texto que é muito interessante a gente pensar. Todo mundo lembra quando Jesus estava no deserto? Lembra? O que aconteceu? Ele foi tentado, não é? Aí Jesus foi tentado. E o que a primeira coisa que o inimigo falou para ele foi o quê? Quando ele estava com fome, a barriga roncou. Ele falou assim, usa o seu dom e transforma em pão, cara. É o seu dom, cara. Transforma. Aí Jesus falou o quê? Resumindo, não, esse dom não é meu, para expressar ao mundo, e não para mim, Jesus. Por que eu estou falando isso? Mas, quando 5.000 barrigas roncaram, o que Jesus fez? Pão para todo mundo, ele usou o dom, para benefício do outro. Olha a diferença, Jesus deu um exemplo clássico, gente. Para ele, e ele poderia, mas ele tinha noção, como Jesus homem, que o dom era de Deus para expressar ao mundo. Mas quando roncou, ele expressou ao mundo na forma correta o dom. É isso que é a diferença, quando a gente entende que o dom é para a gente conseguir expressar ele ao mundo. Aí começa a parte tensa agora, né? Vamos ver qual é o início aqui. A partir do verso 19 lá, Mateus 25, 19. Pode reproduzir aí para mim? Aí a gente vai até o final aí, até o 30. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se ao que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o
Sobre o pouco foste fiel. Gente, eu estou ficando velho, não estou conseguindo ler. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta, tá? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha que interessante, né? No início, para os 2 primeiros, ele fala, né? Recebe, multiplica o talento. Aí Deus fala o quê? Servo bom e fiel. Pô, servo bom, né? Ouvi, servo bom e fiel. Aí para o terceiro, ele falou, servo o quê? Mau e negligente ou preguiçoso. Olha, não é engraçado? Fiel. O antônimo não seria infiel, gente? Mas ele chama ele de negligente, preguiçoso. Olha que estranho isso. Não é? Ele não fez e Deus começa a chamar isso. E realmente ele fala, né, na Bíblia está negligente, aí ele fala assim, negligente, o que demonstra negligência, descuido, desleixado, o que foi fruto de negligência, que aquele que manifesta pouca vitalidade ou que age com lentidão, languido, vagaroso, preguiçoso. Isso me trouxe uma reflexão. Aí vamos agora começar, para entender um pouco da noção batista, vou falar de 3 pontos aqui, porque o servo não multiplicou. Por que ele não multiplicou? Acho que ficou bem claro, né? Mas a gente vai falar ele com mais calma depois. Lá em Mateus 25, no verso 24, ele fala assim, ó. Por último, o servo que havia recebido o talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem servo, severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. O primeiro ponto da gente não conseguir multiplicar, sabe qual é? A gente não conhecer verdadeiramente Deus. A gente não conhece Ele de verdade. Tanto que no versículo posterior, ele repete a frase como uma pergunta. Ele não está afirmando. Ele, cara, você nem me conhece. Você achou que eu era assim. O servo não conhecia o seu Senhor. E como que a gente pode expressar Deus para o mundo sem conhecer? O primeiro ponto que você não está multiplicando, você pode ter certeza, é o mais derradeiro. Você não conhece o seu Senhor. Você acha que conhece. É totalmente diferente. Uma vez eu brinquei com o Fábio que está lá em cima. A gente estava conversando, a gente conversa a beça no Instagram, né, Fábio? A gente conversa a beça no Instagram. E eu falei com ele assim, eu falei, cara, a mesma coisa. A gente está falando de livros, tá? Mas não tem nada a ver. Eu falei, tem gente que conhece Deus de ouvir pregação, de ouvir Deus da boca dos outros, você já viu? Mas tem gente que nunca leu, que não tem costume de ler. Desculpa, tá bem estouradinha, mas é um bom sinal. Tem gente que não lê e conhece Deus de ouvir falar. Ah, não, eu vejo a pregação, eu ouço, mas não conhece. Por quê?
Por exemplo, quem aqui tem um pouco de intimidade comigo me conhece, não é? Agora, quem só de vista, de repente, me conhece pelo que te falam de mim. Isso é me conhecer? Tem gente que acha que me conhece. Não, fulano falou que é assim, 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 pronto. É isso. E às vezes a gente é assim com Deus. A gente ouve coisas de Deus e acha que conhece Deus. E na verdade não conhece. Uma das coisas que a reforma protestante trouxe, se não principal, é a nossa possibilidade de ler a Bíblia, de poder entender ela sob nossa própria ótica. Antigamente não era assim, a gente tinha que ir lá para a missa, os padres falaram em latim, ninguém entendia nada, a Bíblia não tinha tradução, e eles falavam o que queriam. E um dos pontos foi esse. Só que a gente está voltando a um ponto que o pessoal não lê a Bíblia, quer conhecer a Deus sem saber a revelação dele. Esse é o primeiro ponto. Então, conhecer a Deus foi o primeiro ponto que o servo não conseguiu multiplicar. Tranquilo? O segundo ponto, também no verso 24, ele diz assim, no início do 25: tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O segundo ponto é o medo. A gente fica com medo. E o medo é uma reação automática de se proteger, né? De você, cara, não se abrir, de você realmente não deixar nada te tocar. E esse medo que ele tinha do seu Senhor, por quê ele tinha medo? Porque ele tinha o entendimento de Deus errado. Então o medo foi criado a partir disso. E esse segundo ponto, você já percebeu assim? A ideia dele era essa. Gente, não perder já é ganho. Às vezes a gente tem essa mentalidade, né? Cara, se eu não perder, tá muito bom. Foi isso que ele fez, gente. Eu tô com medo, se der ruim, o que vai acontecer? Então foi o seguinte, né? Aquela velha história, né? Melhor um passarinho, não é isso? Na mão do que dois voando. Ele pensou, deixa essezinho aqui e eu não vou ficar no 0-0 com ele, não vou fazer nada de errado. Ele pensando ali na cabeça dele com esse medo. Só que quando chegar naquele dia, gente, quando Deus chamar a gente lá, o que vai acontecer? Ele vai falar assim: Luiz, me mostra aí a multiplicação de Priscila, para ver se você... Não é? Me mostra a multiplicação do pastor Carlos Márcio. Ele vai mostrar, pedir o quê? O meu. Aí eu vou pegar, os 2 que você me deu tá aqui, Tranquilo, melhor eles aqui, Aí ele vai falar, não. Sabe por quê? Porque o objetivo nunca foi o seu dom especificamente. O objetivo não era você guardar, não era você ter o dom. O objetivo, a gente vai voltar lá no início que eu falei para você. Você lembra que eu falei no início? Que a nossa missão era expressar Deus para quem? Para o mundo. Então, guardar o dom, você não expressou nada. E a missão que a gente iniciou lá em Gênesis era para expressar Deus para o mundo. E se você chegar lá na hora, guardei. Aí ele vai chegar para você e vai responder o quê? Servo mau e... Terceiro ponto, preguiçoso. E aí? Preguiça. Agora é interessante, né? O pessoal lá, o que tinha 5, o que tinha 2, eles, durante a viagem, eles trabalharam, não trabalharam para poder multiplicar os dons? O que esse cara fez, cara? O que enterrou o talento. Sabe o quê? Ele ficou maratonando Netflix, ele ficou jogando no celular, zerou os joguinhos, né? Ficou na rede social, foi isso que ele fez, esperando o Senhor voltar. Olha que lindo. YouTube, ficou lá o dia inteiro, rolando, né? Dando um passeio, enquanto era para estar trabalhando, porque ele era servo, ele enterrou o talentinho e ficou.
vou esperar o Senhor, vou voltar a entrega. Foi isso que ele fez, gente. Legal, né? Às vezes a gente passa por isso, eu também. Às vezes você olha e, cara, às vezes não é senta, às vezes numa rede social, nossa, meu pai do céu. E aí? Está enterrando? Deus, quando dá o dom para a gente, Ele dá uma responsabilidade, gente. É uma responsabilidade. Né? Quem é servo de alguém que tem... Eu tinha um amigo, o pastor Luciano aqui da Igreja Metodista, a gente estudou junto no primeiro seminário. E ele era motorista. Então, às vezes, ele falava comigo, eu falei, Luiz, eu estou para lá e para cá com essa saveira aqui do meu patrão, tranquilo, porque ela é básica, não tem nada. Pô, mas ele mandou vir com o carro dele. Aí ele foi lá pegar uma BMW lá em Cambuinhas. Filhão, ele falou assim, eu vim com alerta ligado a 40. O temor que ele tinha de andar com o carro daquele, porque não era dele, cara. Sabe? Ele falou, Luiz, eu vim assim, parava 5, 6 metros do carro da frente, olhava para ver se não tinha ninguém atrás colado, dava uma andadinha, e assim, eu demorei 40 minutos para chegar em Niterói, mas eu vim tranquilo, entendeu? E essa responsabilidade da gente, quando recebe o dom de Deus, a gente precisa ter. Sabe qual é o nome disso? Que a gente às vezes não sabe entender? É esse tipo de temor, que não é medo, mas é algo que você é misturado com um zelo, com amor e com a responsabilidade sobre o que é do outro, sabe? O temor, às vezes a gente fala assim, tenha temor, e você não consegue exemplificar, vou ter temor a Deus como? É isso, né? Isso fica fácil de você entender. E esse servo preguiçoso, gente, eu acho que é a pior parte, né? Porque você sabe que tem um potencial, porque se Deus deu o dom para você, você lembra no início que eu falei? Ele dá de acordo com a sua capacidade. Tranquilo? E se Ele te deu, você tem capacidade. Então a preguiça, cara, é algo de, tipo assim, não estou nem aí, não vou fazer porque não é relevante para mim. Isso é muito sério. A preguiça com o dom que Deus te deu, cara, aí daqui a pouco você passa anos, aí do nada vem outra pessoa, o que acontece? Nunca acontece isso na igreja, né? E toma o seu lugar. Aí você bota a mão na cintura, nunca me deu oportunidade. Era para eu estar lá, era o meu ministério. Mas você estava onde? Maratonando, filhão, no Netflix. E aí? Ele pegou o seu talento, servo mau e preguiçoso, e deu para quem tinha. E você já viu isso? Só multiplica quem é muito atarefado, quem tem muita coisa para fazer. Não falo nem nada, né, Gabi? Normalmente quem está... É porque já não tem mais o que fazer, cara. Já está todo enrolado. E Deus vai lá e pum, mais um. Você, nossa, eu lembro da reunião. Você lembra da reunião, quando a House, lembra disso? Eu falei, nossa, pastor, não. Normalmente você que está muito atarefado, cara... É porque você está multiplicando. Aí Deus pegou o que não fez nada e fez o quê? Toma aí, dá para o que tem 10. Porque Ele é bom. É isso que Ele faz. Ele sabe a capacidade. E um exemplo, você já viu assim, durante o ministério, no geral a gente começa a ficar cansado, né? Você não fica cansado? Vou tirar você, cara, coitado. Você fica cansado. Eu dei um exemplo do dia brincando lá com a Priscila, refletindo antes, lembra? Quem joga bola aí? Quem joga a bola dos homens aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu não jogo. Tá, ninguém. Ó, que maravilha. Tamo junto. Só o pastor aqui. Beleza. Também só... Na época, quando jogava, né, Priscila, era só no videogame. Mas deve ter uns 8 anos aquele videogame parado lá. Mas, enfim. Quando você pega a bola, você recebe a bola para jogar, né, pastor? Bonitona, né? Aí você estreia ela, pá. Joga, sei lá, quantos jogos dá para jogar com a bola aí? Uns 50? 80? Mas depois de uns 100 ela tá... Não dá, né? Aí o que você tem que fazer? Fisicamente aqui pra gente, você troca a bola, né? Pô, não dá, isso aí não dá mais. E o propósito, o dom de Deus é muito isso. Às vezes você está cansado, cara, não aguento mais, Deus, o que Deus está achando? Só que está acontecendo, você está cumprindo o seu propósito, cara.
Você está sendo usado, está sendo moído, está sendo jogado, está sendo chutado, está fazendo gol, está recebendo, estão jogando de escanteio. Você, a bola, está cumprindo o propósito. Cansa? Cansa. Estou cansado, olha, não aguento mais, mas você está cumprindo o seu propósito. Agora, a mesma bola que ficou guardada lá 8 anos, linda, viçosa, aí, ela não cumpriu o propósito, gente. Ela ficou guardada. E aí? Ó, que bola linda. Não fez nem um gol. Fez nada. Não cumpriu o propósito, mas está bonita. Não está cansada, né? De repente o couro um pouquinho deu uma leve trincadinha pelo tempo, mas nada que um hidratante de couro resolve. Mas assim, está bonita, mas não cumpriu propósito nenhum. Então, quando Deus te dá um propósito, gente, vou te falar, não é fácil, é difícil, dói. Com o tempo você vai ficar cansado, moído. Aí quando você achar que não dá mais, o que vai acontecer? Deus te dá mais para você resolver. E é assim que vai funcionar. Só que ao contrário da bola que a gente troca, a gente tem uma mensagem que a gente teve hoje na consagração, a gente tem um olheiro. Olha que maravilha. Quando o vaso já está... Não dá mais, cara. Tudo vaza que bota aí dentro. O que ele faz? E assim, você cumpriu uma etapa do seu propósito, aí ele te pega, ó, show de bola, até aqui, agora vamos lá de novo. Agora eu vou te fazer um pouquinho mais largo aqui, um pouquinho aqui, porque agora tem outros planos. Aí você cai dentro de novo, até a hora de voltar lá de novo. E assim, cara, é a vida para quem recebeu a graça, a salvação e o dom ou dons de Deus. É simples. Agora, para a gente terminar, se você, de verdade, gente, se você não sabe o dom que Deus derramou sobre você, ou se você tem dúvida, ou você acha que aquilo que Deus te deu não é válido, gente, é uma palavra muito séria. Eu não sou a favor dessa coisa e se você não for usado, Deus realmente vai colocar uma pessoa que vai ser usada. Mas você não é descartável, cara. Deus, ele precisa do dom que ele derramou de você. Ele está confiando em você para isso. Ele confia que você vá usar isso. Ele quer que você use, ele quer que você multiplique isso. Ele não quer chegar lá e falar assim, servo mau e preguiçoso, me dá que eu vou dar para outro. Ele não quer. E sabe a oportunidade que a gente tem hoje? E eu não falo só a gente não, eu mesmo. Às vezes tem dons que está ali, parado, e a gente precisa multiplicar ele. Por quê? O Senhor ainda não voltou, cara. Então ainda dá tempo. Se você enterrou, ainda dá tempo. Por quê? Ele vai voltar, mas ele não voltou ainda. Então lembra, se você cavou um buraquinho, tenta lembrar onde você enterrou. Lembra onde você enterrou. Cavuca lá de novo, dá tempo. Não espere ele voltar, porque se ele voltar e estiver enterrado, ou se você estiver usando só para benefício próprio, ou melhor, para benefício próprio, não só, vai chegar lá na hora, quando ele voltar, vai te chamar, e a expressão bem popular, vai dar ruim. Não tem o que fazer, mas não tem mais, não tem historinha, não tem nada. Mas eu não te conhecia. Como não te conhecia? Está aqui. Era só me conhecer. Não me conheceu por quê? Porque a prioridade era outra. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria fazer 2 orações. Vou chamar o pastor Carlos Márcio aqui também. Para que você que acha que não tem dom, tá? Não tem dom nenhum, ou não sabe o seu dom, se você sente isso, ou não sei, estou muito confuso, ou acha que não tem, eu queria orar por você, tá bom? E queria também orar para você que já sabe o seu dom, sabe para que Deus te chamou, mas ainda está com preguiça, está meio molenga, não está dando aquilo que Deus quis para você. Sabe, gente, Deus, Ele não fez você para viver sua vida,
Porque ele fala o quê? Aquele que perder a sua vida, ganhará ou achará. A vida é dele. Então não tenta fazer o reverso. E eu queria orar por você nesse sentido. Você que tem o dom, mas está com preguiça, para que Deus te dê a ousadia, para que Deus te reanime, para que Deus, te dê aquela força para você ir lá, desenterrar esse dom e, cair dentro de novo. Sabe por quê? Porque dá tempo. Ainda dá tempo. Amém? Pastor Carlos Márcio, pedi para o pastor orar. Amém?